No resumo de filmes de hoje, uma psicóloga infantil vive isolada na zona rural da Nova Inglaterra. Presa em uma tempestade de inverno mortal, ela deve encontrar uma maneira de resgatar uma criança antes que ela desapareça para sempre. E se você já gostou da ideia do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal. Você não imagina como isso ajuda a continuar com o projeto. Em uma tarde fatídica, a melancolia enche a casa de Richard e de sua esposa Mary. O filho de Richard e enteado Stefan de Mary é forçado a ir para um internato porque ele se transformou em um adolescente problemático. Deixando o menino chateado com ele, Richard tenta argumentar com Stefan na estrada, mas isso só enfurece seu filho Stefan. Então, ele fica agressivo e discute com o seu pai enquanto ele está dirigindo, que faz com que eles colidam com um caminhão que se aproxima. 6 meses depois, Mary acorda e vai para a cozinha, parecendo exausta de sua rotina. Ela então abre as cortinas do quarto de Stefan, que agora está em estado vegetativo. Mary leva Stefan até a frente da televisão na sala, antes de ir para sua clínica, onde trabalha de psicóloga. Mary trabalha no consultório com crianças. Um de seus pacientes é um menino surdo e órfão chamado Tom, que é indiferente a ela. Depois de sua sessão, a guardiã de Tom, Joanne, informa a Mary da transferência de Tom para uma casa de grupo em Boston. Tom não se dá bem com as outras crianças do orfanato, pois ele fica violento. Então, os superiores de Joanne não têm outra escolha a não ser levá-lo. Triste com a notícia, Mary ainda sente que precisa ajudar Tom, mas parece que o progresso deles é interrompido indefinidamente. Antes que Tom e Joanne saiam, Mary pega um chapéu que pertence a Stefan e o entrega a Tom. De volta para a clínica, a recepcionista de Mary, Lucy, a entrega um panfleto de uma casa de repouso para Stefan. A noite chega e Mary tem uma sessão com seu terapeuta, Dr. Wilson. Após levar em consideração, Mary finalmente decide colocar Stefan em uma casa de repouso. Para ela, Stefan se tornou um corpo sem emoções em uma concha do sol que ele um dia amou. Por mais que ela ame cuidar dele, ela sente que Stefan não é mais o mesmo. Depois de um tempo, Mary dá um banho em Stefan e canta uma canção de ninar. Sua voz começa a falhar e ao mesmo tempo ela está afogando Stefan na água. Mas de repente, Mary abre os olhos e ela está apenas sonhando. E ao ouvir um barulho no andar de baixo, ela decide verificar. Depois de não conseguir encontrar a fonte do barulho na casa, Mary sai para investigar. Mas Mary então vê que uma janela de um carro quebrou perto de sua clínica, forçando a chamar a polícia. No entanto, quando Mary se aproxima do veículo, ela vê Tom dentro, e ela recebe uma ligação de Joanne. Ela então vai para o seu escritório para ter um pouco de privacidade, mas a porta se tranca. Mas ela se lembra que tem as chaves reservas na gaveta, e abre rapidamente a porta. E para sua surpresa, Tom desapareceu. Ao ver a porta aberta, Mary sai para procurar o menino, mas volta para casa sem ele. A manhã chega e o xerife garante a Mary que a busca por Tom será iniciada o mais rápido possível. Naquela noite, Mary sai da cama depois de ouvir algo do lado de fora. No entanto, ao investigar, Mary não encontra nada e decide apenas voltar para casa. De repente, ela ouve barulhos estranhos e fica com medo. Então Mary corre de volta para casa. Infelizmente, Mary não consegue se trancar porque alguém enfia a mão em sua porta antes que ela feche. Quando Mary abre, ela vê Stefan. Ela finalmente acorda e percebe que ela está tendo um pesadelo. Na manhã seguinte, Lucy pega Mary no quarto de Stefan, que ela acabou de limpar para Tom caso ele retorne. Lucy então a lembra de uma sessão com outro paciente, Aaron. Então Mary eventualmente vai para sua clínica. Frustrado, Aaron desabafa sobre as coisas que ele odeia. Mas Mary se distrai, dando atenção a um artigo no jornal sobre Tom, não prestando atenção em Aaron. Depois da sessão, o pai de Aaron, Doug, fala para Mary sobre o progresso de Aaron. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer, mas Mary acredita que Aaron vai aceitar os pais dele se divorciando em breve. Então Doug convida Mary para um encontro e a deixa enfrentar a tempestade que se aproxima com eles, mas devido a várias razões, Mary o rejeita. Pensando que ele a ofendeu, Doug pede desculpas a Mary. Então, quando Mary volta para dentro, Doug vê Stefan olhando para ele pela janela e rapidamente percebe que foi um erro. Enquanto Mary coloca Stefan para dormir, ela escuta um barulho repetido vindo do corredor. No entanto, Stefan aperta a mão de Mary com força, então ela escolhe apenas ignorar. Então, no meio da noite, Mary acorda porque ela ouve passos se aproximando de seu quarto. Mary não se move quando sua porta se abre lentamente. E ao ver a figura de um menino no escuro, ela fecha os olhos com medo. Quando Mary os abre novamente e a figura desaparece, ela finalmente solta um suspiro de alívio. Porém, segundos depois, Tom aparece no quarto e cobre a boca de Mary, pedindo para ela ficar quieta. Quando amanhece, Mary compartilha suas recentes alucinações com Wilson. Ele atribui suas experiências estranhas a uma condição chamada parasônia, que desencadeia terrores noturnos. Mary, angustiada, começa a acreditar que Tom é morto e que o fantasma dele a assombra. Para explicar o que Mary está experimentando, Wilson afirma que o fantasma pode representar a criança real que Mary perdeu em Stefan.
Lágrimas então caem em suas bochechas quando ela percebe que Wilson pode estar certo. Antes de terminar a sessão, Wilson pede uma amostra de seu sangue para poder dar as pílulas para ela dormir. Mais tarde, Mary fecha a porta do espaço sob o assoalho, depois de perceber que ela está aberta. Então, ela abre a porta para a enfermeira que vai tirar a sua amostra de sangue. E depois da coleta de sangue, Mary e Lucy fazem seu passeio da tarde. Enquanto fazem o passeio, elas fofocam sobre Doug. E Lucy convence a Mary a dar outra chance ao amor e chamá-lo de novo. Uma noite, Mary finalmente decide convidar Doug para jantar. Mary então pede desculpas por ter sido rude durante seu último encontro. Mas Doug não parece se importar nem um pouco. Ele sabe sobre a situação de Mary e Stefan, e ele simpatiza com ela. Após terminar o jantar e Doug ir embora, Mary está muito cansada para limpar tudo. Então ela se deita no sofá e quando está prestes a dormir, ela ouve uma porta se fechar de repente. Embora se sinta tonta, Mary levanta para ver seu enteado. Mas ao descobrir que Stefan não está na cama, May rapidamente entra em pânico e procura por ele. Mary tenta procurar Stefan, apesar de se sentir desorientada, e ao chegar à sala ouve ruídos estranhos dentro da casa novamente. Quando percebe que os ruídos vêm do forro, Mary aproxima-se relutantemente da pequena porta e abre. Mas assim que a abre, Mary fica apavorada quando alguém a agarra. Felizmente ela consegue se libertar e chutar a porta antes de fechá-la. No dia seguinte, Mary acorda sentindo-se grogue, depois de dormir na frente da porta do forro. Ela então vai checar Stefan e vê arranhões na bochecha dele. Então ela rapidamente liga para Wilson para dizer a ele que suas alucinações são de fato reais. Mas Wilson não a ouve e pensa que Mary está apenas se agarrando ao irracional. E Wilson explica como planejar para curar isso, dando antidepressivos a Mary, assim que ele receber os resultados de seu exame de sangue. Uma tempestade de neve está se formando, e na cozinha Mary ouve a notícia sobre um menino parecido com Tom, visto na Flórida. Naquele momento, um fardo pesado é tirado de seus ombros, e ela suspira de alívio. Mais tarde naquele dia, Lucy dá a Mary alguns suprimentos para a tempestade de neve que se aproxima. Ela então convida Mary e Stefan para se abrigar com ela, mas Mary se recusa e diz que eles ficarão bem. Depois, Mary coloca um pouco de lenha em seu fogão a lenha antigo de ferro. Então, ela desce ao porão para pegar algumas lanternas em caso de falta de energia. Lá embaixo, Mary ouve um som estrondoso e passos no andar de cima. Enquanto ela se dirige lá para cima, Doug a surpreende e convida ela e Stefan para passar a noite com ele e Aaron, até que a tempestade de neve acabe. No entanto, Mary se recusa educadamente e fala sobre Tom que ela está aliviada porque as autoridades já encontraram o menino, mas Doug informa ela que é um alarme falso. Mary fica ansiosa, então ela pede a Doug apenas para sair antes de retornar ao porão para fazer mais alguns trabalhos. No entanto, quando Mary não consegue encontrar a chave do armazenamento, ela usa um machado para bater na fechadura. Enquanto isso, no andar de cima, Wilson está tentando ligar para ela e depois de algum tempo, Mary finalmente atende. Wilson recebe os resultados de exame de sangue de Mary e fica desapontado ao descobrir que Mary está tomando drogas sem sua aprovação, e ele até a acusa de roubar a medicação de Stefan. Mas Mary não tem ideia do que ele está falando. Ela se sente assustada e sai da sala, mas não termina a ligação. Assim que Mary se foi, Wilson percebe que Stefan não está em sua cadeira de rodas e logo o vê atravessando a sala. Momentos depois, uma queda repentina de energia faz com que Wilson perca a conexão. Então ele tenta desesperadamente ligar para Mary, mas ela está presa no porão com apenas uma lâmpada para ajudá-la a guiar o seu caminho. Não demora muito para que ela finalmente veja Tom no depósito, e enquanto ela fica assustada e tenta fugir, ela quase esbarra em Stefan. Mary não pode acreditar que Stefan está de pé, mas Stefan não lhe dá chance de reagir e rapidamente a nocauteia. E depois ele leva Mary ao banheiro. Stefan deixa sua madrasta nua e contida. Ela então recupera a consciência e tenta se libertar, mas Stefan a acalma e diz para ela ficar quieta. No entanto, assim que Stefan remove a fita de sua boca, Mary grita por socorro. Assustado, Stefan cobre a boca e ordena que ela não grite. E eventualmente Mary se acalma e ele explica que ele está apenas agradecendo a Mary por cuidar dele, pois Mary nunca deixou Stefan dentro de casa desde o acidente. Stefan queria que isso acabasse, então ele fingiu não poder falar e nem se mover. Infelizmente, esses poucos meses que ele tinha com Mary só para ele, terminou quando Tom veio. Stefan sente que Mary escolheu Tom em vez dele, então ele decidiu se livrar do menino. Mas Tom sobreviveu e encontrou uma maneira de se esconder no depósito. Por causa da revelação de Stefan, Mary percebe que é Tom que ela tem ouvido o tempo todo, e que ela não tem alucinado. Enquanto isso, Stefan confessa drogar Mary constantemente, desde a chegada de Tom, e com pílulas na mão, Stefan droga Mary novamente. Stefan então tampa a boca de Mary novamente e promete que as coisas vão voltar ao normal em breve, e Mary só pode chorar impotentemente.
Stefan sai ao mesmo tempo que Wilson dirige pela tempestade de neve e chama a polícia para salvar Mary. Infelizmente, quando se aproxima da casa de Mary, Wilson encontra uma estrada escorregadia e perde o controle do carro. Felizmente, Wilson mal se machuca e continua a andar. Por outro lado, Mary usa um pouco de shampoo para liberar suas mãos. Então, Mary bebe o shampoo para se obrigar a vomitar a pílula que ela tomou mais cedo. Agora, fora do banheiro, Mary desce para o andar do térreo para tentar pedir ajuda, mas ela não tem sinal e o telefone fixo também está morto. Segue Stefan gritando no porão, aonde ela vê Tom sujo amarrado. Stefan está ciente de sua presença, e ele confronta Mary sobre seu plano de mandá-lo para uma casa de repouso. Antes de se aproximar dela com um machado na mão, Mary pega uma arma, e ela logo percebe que não está carregada. Então, em vez disso, Mary nocauteia Stefan. Ela rapidamente desamarra Tom, mas Stefan se levanta e a agarra pelos cabelos antes de tentar salvar o garotinho. Mary tenta acalmar Stefan, pois ela acredita que o acidente causou mudanças repentinas nele. Mas, seu enteado admite ter desempenhado um papel na morte de seu pai. Ele queria que seu pai morresse para que ele e Mary pudessem ficar juntos. Enquanto ele abraça sua madrasta e diz a ela que eles não precisam de mais ninguém, Mary dá uma joelhada na virilha dele antes de escapar. Depois de trancar a porta do porão, Mary vasculha a casa inteira atrás de Tom. Ela então o encontra escondido em um armário, se recusando a ir com ela devido ao medo. Sem escolhas, Mary sai e deixa pegadas na neve, fazendo parecer que ela saiu. Então, Mary guarda as botas e se esconde no armário com Tom. Assim que Stefan sai do porão, Stefan olha para fora e vê as pegadas de Mary na neve, que os leva até as botas dela. Agora ele sabe que Mary está tentando enganá-lo. Stefan abre o armário com um martelo na mão, mas não consegue ver sua madrasta se escondendo atrás das roupas. Porém, sua busca é interrompida quando Wilson chega. Sem saber do perigo que ele corre, ele se dirige para dentro e se depara com uma cadeira de rodas de Stefan. Quando Wilson termina de inspecionar a cadeira dele, ele se vira e é esfaqueado por Stefan, que o culpa pela decisão de Mary o mandá-lo para uma casa de repouso. Ainda no armário, Mary e Tom ouvem Stefan bagunçando a casa sobre as escadas para continuar bloqueando as janelas. Depois de vê-lo subir, Mary aconselha Tom a ficar no armário enquanto ela procura por ajuda. Mary remove a neve que está bloqueando a porta da cozinha e vê Doug morto e congelado e a assusta. Chorando de medo, Mary volta para o armário com Tom para procurar uma saída. Eles também tentam dar o seu melhor para evitar Stefan. Eventualmente, Mary encontra o médico usando qualquer que seja a força que lhe resta. Wilson diz a Mary para brincar com a ilusão de Stefan e levá-lo para um lugar seguro. Depois de descobrir que todas as portas e janelas estão bloqueadas, Mary sobe na mesa da cozinha e quebra uma claraboia. Stefan então ouve isso e corre escada abaixo para Mary e Tom não escaparem, mas o garotinho já conseguiu subir no telhado. Para conseguir subir no telhado para distrair a atenção de Stefan, Mary tenta dizer a Stefan que ela cometeu um erro e admite rejeitá-lo, mas Stefan só fica bravo e aprende contra o fogão. Mary continua tentando mudar a mente de Stefan, dizendo que ela o ama. E assim que ele baixa a guarda, Mary força a mão do enteado no fogão aceso, machucando. Enfurecido, Stefan estrangula Mary, mas se distrai com Tom jogando neve na claraboia. Sem tempo a perder, Mary bate na cabeça de Stefan com uma panela e o nocauteia. Antes de se levantar, ela então remove os pregos da porta da frente e foge com o garoto, sem saber que Stefan está recuperando a consciência. Enquanto isso, Stefan rapidamente percebe que Mary e Tom estão fora de casa. Então rapidamente o segue e leva seu martelo pela floresta. Perto do lago, Mary fica entre Tom e Stefan. Tom tenta sair em uma balsa flutuante, mas é ancorado na doca principal. Ele até tenta quebrar as correntes enquanto Mary segura Stefan, mas é inútil. Enquanto isso, Stefan domina Mary. Mesmo que ela use um remo para lutar contra ele, ele pula na balsa flutuante, fazendo Tom perder o equilíbrio e cair na água. Ele então começa a afogar Tom e como Mary luta para detê-lo, ela decide bater em seu enteado na cabeça com um martelo. O golpe mata instantaneamente Stefan, e depois que Mary ajuda Tom, ela observa o corpo de Stefan sem vida flutuar na água. Depois de algum tempo, Mary visita o centro de adoção infantil com Tom. O menino mostra a Mary um desenho de um cachorro, pedindo um. Mary diz a ele que finalmente considerará isso quando eles entrarem na agência de adoção. Mary garante a Tom que tudo vai dar certo. Então amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, obrigado pela companhia e até já.